Senhoras e senhores, bom dia. Solicito ao seu secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador presidente João Paulo Fernandes. Presente. Vereador Alan Teixeira de Carvalho. Vereador André Menezes. Presente. Vereadora Carla Sassi. Vereador Carlos Aparecido. Presente. Vereador Darcy José de Souza. Presente. Vereador Divino Pereira. Presente. Vereador Chico Paulo. Presente. Vereador José Geraldo de Almeida, presente. Vereador José Lúcio de Souza. Presente. Vereador Pedro Américo. Vereador Sandro José. Presente. Vereador Fernando Bandeira. Acoro, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta 29ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo lafaiense, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao seu secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 28ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, realizada dia 19 de maio de 2020, nesta cidade de Conselheiro Lafayette, Estado de Minas Gerais, no Palácio do Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador presidente João Paulo Fernandes Rezende. Às 8 horas, na sala das sessões, com a presença de 13 vereadores, sendo que os vereadores Francisco Paulo da Silva e Sandro José dos Santos participaram remotamente nos termos do previsto no inciso 4º do artigo 2º da portaria número 025/2020. O senhor presidente declarou aberta a sessão. Expediente: ofício do Executivo Municipal encaminhando cópias dos decretos 587 e 588 de 2020. Indicações número 052 e 053 de 2020. Requerimentos número 063 e 065 de 2020. Leitura de parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei complementar número 003/2020. Comunicado número 030 de 2020, informando aos membros da Comissão de Serviços Públicos, Administração Municipal, Política Urbana e Rural, que o projeto de lei complementar número 003/2020 já se encontra à disposição para parecer e que o prazo para o mesmo é de 10 dias. Palavra franca. Dela fizeram uso os vereadores José Geraldo de Almeida, João Paulo Fernandes Rezende, Francisco Paulo da Silva e Pedro Américo de Almeida. Ordem do dia. Aprovados em primeira e única discussão e votação os requerimentos 061 e 062 de 2020. Durante a discussão e votação do projeto de lei complementar número 001 de 2020, o vereador Francisco Paulo da Silva solicitou o seu adiamento por 10 dias. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 21 de maio, às 8 horas. Para constar, foi lavrada a presente ata que, após ser lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora e demais vereadores. Em discussão a ata, não havendo que discutir, aprovada a ata. Seguiremos as assinaturas.
Passaremos ao expediente. Ao ilustríssimo senhor Mário Marcos Leão Dutra e ao ilustríssimo senhor João Paulo Fernandes Rezende, presidente da Câmara. Assunto: solicitações de informações sobre distribuição da alimentação merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino. Com nossos cordiais cumprimentos, o Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação publicaram a Resolução número 2, de 9 de abril de 2020, que dispõe sobre a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, durante o período de estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus Covid-19. Considerando que a alimentação, como um direito social estabelecido no artigo 6º da Constituição Federal Brasileira, após a emenda constitucional número 64, de 4 de fevereiro de 2010, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população, conforme disposto na Lei nº 11.346, de 15 de novembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar, o SISAM. Considerando que é direito social constitucionalmente previsto no artigo 6º, o direito à alimentação adequada, considerando que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente garantem a toda criança e adolescente com absoluta prioridade direitos fundamentais, assegurando-lhe primazia em receber proteção e socorro, precedência no atendimento nos serviços públicos, preferência na formulação de políticas e destinação privilegiada de recursos para a sua proteção. Considerando que é de conhecimento público e notório que a merenda escolar é essencial aos alunos, configurando a principal refeição para a parcela dos discentes e que ficará prejudicada durante a suspensão das aulas. E, considerando a Lei 12.527 de 2011, ou simplesmente a Lei de Acesso à Informação, levando em consideração que a transparência é a regra, o sigilo é a exceção, e que a mesma visa estimular o desenvolvimento da cultura da transparência e, com isso, desenvolver o controle por parte da sociedade da coisa pública, venho requerer as seguintes informações: cópia do relatório contendo as ações ou do plano de contingência, no qual visa garantir a aplicação dos recursos oriundos do PNAE e de recursos próprios para o fornecimento de alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino de Conselheiro Lafaiete. Quais serão os mecanismos de prestação de contas do fornecimento da alimentação escolar aos alunos e famílias? Cabe ressaltar que, se a distribuição for considerada para a promoção pessoal dos agentes políticos, poderá ser considerada prática de ato de improbidade administrativa, tipificado no artigo 11 da Lei 8.429 de 1992. Aproveitando, gostaria de solicitar que as respostas das solicitações acima mencionadas sejam fornecidas através do correio eletrônico, já que o mesmo não gera ônus para a administração pública, sendo, para o momento, subscreve atenciosamente Thalisson Amarílio de Andrade Zebral, coordenador do movimento Lafaiete da Gente. Ofício do Centro Cultural Casa do Teatro. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, João Paulo Fernandes, por intermédio deste comunicamos a Vossa Excelência que, analisando a situação que assola o nosso planeta em razão da pandemia Covid-19, e em obediência às regras legais de manutenção do distanciamento social, ainda considerando as seguintes ponderações, quer sejam a quarentena com teatros fechados, ensaios cancelados, a Casa do Teatro sem atividades, patrocinadores com suas economias comprometidas e o comércio fechado, outras cidades e grupos teatrais participantes do FACE nas mesmas situações, o comprometimento financeiro do município com a saúde dos munícipes neste momento,
A possível mudança do calendário escolar, que tanto pode comprometer a participação de alunos e professores desta e de outras cidades, como também locais para alojamento dos artistas que sempre ficam hospedados em escolas. Por fim, a falta de recursos carimbados e oriundos de leis, emendas ou projetos para a realização do evento, em julho de 2020, decidem os membros do Centro Cultural Casa do Teatro, por unanimidade, cancelar o FACE Festival de Artes Cênicas de Conselheiro Lafaiete 2020. Ficam mantidos o homenageado Sr. Elcio Queiroz, da AMAR, e a 20ª edição do FACE para a 3ª semana de julho de 2021, ou seja, do dia 17 ao dia 25. Esperançosos de que tudo isso passe em breve, para que possamos retomar o cotidiano e reiniciar os preparativos para mais uma edição do FACE em 2021, agradecemos desde já. Contamos com o apoio desta Câmara Legislativa, a exemplo dos anos anteriores. Graça Lemos, presidente do Centro Cultural. Senhor Presidente, com cordiais cumprimentos, encaminho para conhecimento o ofício SES do Gabinete 711 de 2020, de lavra do chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde, João Márcio Silva de Pinho, acompanhado de memorando do SES Aspar, número 54/2020, procedente da Assessoria de Parceria em Saúde, em resposta ao pleito de Vossa Excelência, constante no ofício 050/2020, que trata da solicitação de liberação de recursos financeiros para a conclusão do Hospital Regional em Conselheiro Lafaiete. Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos eventualmente necessários. Juliano Fisicaro, chefe de gabinete. Requerimento número 071/2020. O vereador infraassinado, nos termos do artigo 96, do inciso 10º do Regimento Interno, requer ouvir da Casa, na forma regimental, que Vossa Excelência encaminhe expediente ao Departamento Municipal de Trânsito para que informe as atitudes tomadas para elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana e a situação atual do mesmo. Ademais, requer que seja solucionado o problema provocado pelo excesso de veículos pesados e de carga na Rua Brasil e adjacentes, no bairro Jardim América, uma vez que a circulação dos mesmos tem provocado danos aos imóveis da região, além de atrapalhar o fluxo de veículos. Vereador Pedro Américo de Almeida, 19 de maio de 2020. Encerrado o expediente, senhor presidente. Encaminho à Comissão de Educação a correspondência do Movimento Lafaiete da Gente para tomar as providências cabíveis. Passaremos a palavra franca. Os vereadores aí que estão online, aí, o Darcy, Chico Paulo, Sandro, vai fazer uso da palavra franca? Não. Chico, Ô André, vou fazer uso. você vai fazer uso, Sandro? Vou. Chico Paulo, você vai usar a palavra franca, Chico? Não. Darcy, vai fazer Não. uso? Não. Não, obrigado. Então estão inscritos aqui para fazer uso da palavra franca o Fernando Bandeira, José Lúcio, Pedro Américo e o Sandro José. Cada um dos vereadores vão ter 5 minutos. Com a palavra, o vereador Sandro José. Beleza. Bom dia, presidente, nobres colegas, funcionários da casa, público presente. Aqueles que nos assistem. Eu venho aqui em defesa daqueles que há muito tempo a gente vem trabalhando para que tenham um pouco mais de dignidade, que tenham regras mais claras, que são os transportadores escolares. Com essa pandemia, eles foram muito prejudicados, muito. Não existe regra que os assiste, não existe auxílio algum que os permita, a contemplar como tem um auxílio emergencial. E
Se a situação continuar do jeito que está, vai criar um caos. E o pior de tudo é a incerteza em relação àquilo que é a informação. Qual que é a data prevista para que as aulas voltem? Nem o Estado, nem o município tem um plano de contingência para poder abarcar essas necessidades. Outra coisa, não existe um planejamento de posição de aulas, pelo menos que a gente saiba. E isso tem gerado um desconforto muito grande nos transportadores escolares. A gente vai solicitar ao prefeito uma reunião para que nós possamos conversar sobre o assunto. A gente sabe que não depende só do Executivo Municipal, não, né? A gente depende também do Estado. Mas é preciso que se faça esse movimento para saber que a categoria tem um representante na Câmara, né? E que nós estaremos unidos a eles para poder dar uma satisfação e dar o apoio que é necessário. Em Belo Horizonte houve, através da Prefeitura, um auxílio para esses trabalhadores e assim a gente procura também um modo de abarcá-los dentro dessa perspectiva. A gente fica muito sentido porque são trabalhadores que dependem, né, dessa mensalidade que se paga para poder pagar o próprio veículo, alimentar a casa, e tem pessoas que já estão em situação assim bem precária. Fica aqui o meu apoio, o meu apreço a todos os transportadores escolares e saibam eles que, como no passado eu os apoiei, estarei também agora, né, nessa luta contínua pela dignidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Com a palavra, o vereador Osto Fernando Bandeira. Senhor presidente, nobres vereadores, imprensa, bom dia a todos. Hoje eu não poderia também deixar de fazer uso da palavra, tendo em vista uma indicação de nossa autoria, para que o município possa fazer o trabalho de limpeza e desinfecção das ruas, onde estão situados os ESFs e as UBS, bem como das áreas e locais próximos que são utilizados pelos cidadãos para aguardar o atendimento, pois dentro das unidades a entrada é limitada justamente para evitar o contágio, fazendo com que os demais aguardem atendimento do lado de fora, mas precisamente nas calçadas, nas quadras, academias ao ar livre, o que pode acarretar em aumento de contaminação pelo Covid-19. Então, é uma preocupação nossa, o município já tem feito em algumas áreas, acho que, se não me engano, na rodoviária já foi feita essa desinfecção, também em alguns pontos de ônibus, então acho, principalmente perto, né, dos ESFs, né, e as UBS também seria bem louvável esse tipo de trabalho, até mesmo por segurança aquelas pessoas que necessitam do atendimento, que não pode parar, né? Então a gente fica com essa preocupação que possa acatar esse pedido e que possa fazer esse trabalho de limpeza e desinfecção dessas áreas, tendo em vista que quanto mais nós trabalharmos com a prevenção, os números de contágio vão diminuindo a cada dia mais. É o que a gente pede a Deus que possa começar a acontecer. Infelizmente tem muitas mortes no país, mas a gente tem que começar a lutar para poder diminuir esses números, mesmo também de contágio, né? Então a gente pede ao excelentíssimo senhor prefeito para que possa acatar essa indicação nossa. Desde já, muito obrigado a todos, bom dia. Obrigado, senhor.
Com a palavra, o vereador José Lúcio. Ô, André. Está falando da mesa? Não, vai começar agora. Está higienizando Não, o o pessoal está microfone falando da mesa ou da tribuna? da mesa. Obrigado. Bom dia a todos, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, imprensa. Eu hoje falo aqui nessa tribuna da minha preocupação, né, geral em relação a essa pandemia, em relação ao que o vereador, meu amigo Santo José, falou há pouco tempo. Eu acho que a causa dos motoristas de vans escolares é uma preocupação geral dessa casa. Inclusive, a Comissão de Educação já esteve lá com o Moisés, né, numa reunião para tratar disso. E todos os problemas da população, a preocupação é dos 3 vereadores, que a gente luta pelo bem comum, né? Todas as causas, acho que se tem pessoas que podem ser prejudicadas, todos os vereadores estão interessados em resolver o problema da população. Em relação à pandemia, eu acho que a gente está precisando de melhores informações. Por exemplo, parece que o mundo parou só esperando o Covid, no caso da saúde. Eu estava vendo uma pesquisa ontem de várias doenças, né, coisa antiga, de 2018, que matam e continuam matando muito. Dengue, tuberculose, malária, são milhares de pessoas que pacientes que têm o HIV e morrem de complicações em decorrência do vírus HIV, complicações respiratórias. Então, eu acho que a gente tem que tomar as precauções, com certeza, mas o mundo, principalmente a área de saúde, não pode parar só esperando o que vai acontecer com o Covid e as outras doenças continuam, né? As outras não param. Então, eu acho que tem que ser feito muitas cirurgias paradas, muitos procedimentos parados, muitas consultas com especialistas paradas. Quer dizer, a pessoa vai morrer, não vai morrer de Covid, mas pode morrer de outra causa. Eu conheço casos de pessoas que morreram já porque estavam com cirurgias cardíacas programadas, essas cirurgias foram desmarcadas e algumas pessoas não suportaram e morreram. Quer dizer, eu acho que a gente tem que ser melhor falado por essas mortes por Covid. A pessoa morreu por Covid, porque se a pessoa tinha um problema grave de coração, fazia hemodiálise, lá no relatório só aparece que ela morreu por Covid, o coronavírus. Então, eu acho que essa falta de informação gera uma insegurança muito grande da população. Isso não é uma coisa de Lafayette, do Brasil, isso é coisa do mundo, né? Mas o Covid chegou para bagunçar completamente a cabeça, principalmente das autoridades de saúde. Eu espero que isso volte ao normal, pelo menos com mais informações, o mais rápido possível. Só isso, bom dia. Com a palavra, o vereador Pedro Américo. Bom dia, senhores vereadores, os funcionários, o pessoal presente aí, amigo Guilherme, nosso cinegrafista aí, Maicon. Falar aqui que vem acontecendo, o que a gente critica não é questão de crítica, é crítica construtiva, né? Tem um pouquinho a ver com o Lúcio falou aqui. A questão nós fizemos um requerimento aqui, provável por nós todos, sobre o prefeito, sobre uma coletiva de imprensa com
com a imprensa da nossa cidade, por quê? A gente vê ele falando sempre, né? Mas a secretária de saúde mesmo, a gente não vê ela falar, né? E outro dia ele fez um vídeo lá do gabinete dele. Ele tem que ter um acesso melhor com a imprensa para passar para a população, porque essa questão da Covid-19, isso no mesmo dia tem uma mudança, né? De manhã uma coisa, de tarde outra. E aí para a população ficar mais informada, que o pessoal cobra de nós, que tem essa coletiva para passar a informação mais correta. E a própria secretária de saúde, a Rita, dá essa coletiva, né? Fala, que a gente nem vê a Rita falando, ela é a secretária de saúde, que passa melhores informações para a questão do pico da doença, a questão dos leito hospitalar, o que está acontecendo, passar mais detalhes, né? Que a gente fica perdido. E também, eu falei aqui na terça-feira, da questão dos moradores de rua, que o pessoal estava lavando lá o coreto, né? Que a prefeitura está fazendo o trabalho correto, assistência social também, né? Tudo conjunto, e é uma questão difícil de fazer. Até saiu no Correio de Minas uma matéria, né? Ficou boa, é sobre a questão dos moradores de rua. Mas só que no outro dia, eu já estava lá de novo, né? Lá já está cheio de gente de novo. Aí não é questão de crítica, porque é uma classe difícil de mexer, esses moradores de rua, né? Eu falei assim que muitos deles é conhecido da gente, tem casa para morar, né? A família aceita eles de volta, mas eles querem ficar aí na rua, é uma sina que eles têm. E difícil. Ainda mais agora com esse auxílio que o governo está dando, com certeza eles estão recebendo esse auxílio, né? Mas quase todos têm casa e ficam na rua. O pessoal da assistência social tenta fazer alguma coisa, corre atrás, que eu sei, até ajuda eles, mas é uma situação que o pessoal fica criticando, mas eu tenho contato com esse povo, não é fácil mexer com eles. É ser humano, nós temos que respeitar, tem que ajudar de alguma forma, mas é uma forma que é uma situação difícil. O pessoal que critica, se quiser apontar uma solução, que não é fácil, né? Também outra questão que eu vou falar aqui, para finalizar, que eu já fiz requerimento e tudo, questão do hospital regional. Que eu já falei, vou repetir. Dia 29 de abril, o governador deu entrevista falando que o hospital regional ia ficar pronto, né? Todo mundo ficou satisfeito, né? Que o mais que nós todos queremos, que esse hospital fica pronto. Aí no dia 5 de maio, eu já tinha feito um requerimento para o secretário de saúde, ele me respondeu, que o secretário falou que a Vale ia concluir a obra, né? Aí o secretário me respondeu depois de 6 dias, que tinha entrado em contato com a Vale, e a Vale não tinha manifestado nada, né? Inclusive o deputado Cléber Franco ficou sabendo, o assessor dele me ligou, ele foi tem uma matéria aí, foi para ele, foi um balde de água fria, ele não esperava isso. Agora parabenizar ele, que ele corre atrás também, né? O prefeito, todo mundo, nós todos, que ele falou que vai questionar o governador, por que ele falou uma coisa dessa, sendo que não tem nada confirmado, e foi um ponto muito negativo para nós. Mas nós não podemos desanimar, vamos continuar cobrando, porque o melhor momento daquele hospital sair agora. E igual também a questão do prefeito, o governador está fazendo hospitais nos estádios, a FEMIG, coisa que vai ficar para poucos dias, né? E também o prefeito Mário Marcos, nessa aí ele está acertando, né? Parabenizar ele, que está investindo no Hospital São Camilo, né? Com ajuda, né? Não sou ele. E o Hospital São Camilo vai ficar aqui para nós. Nesse ponto, ele está melhor que o governador, né? O hospital vai ficar para sempre, atendendo a nossa população. E o governo de Minas não está vendo esse lado, né? Por isso que nós queríamos que ele investisse no hospital regional, para ficar para a nossa região, não é só para Lafayette. Muito obrigado. Passaremos à ordem do dia. Ordem do dia,
dia. Requerimento 063 de 2020, de autoria do vereador Pedro Américo. O vereador infraassinado, na forma regimental ouvida a casa, requer de Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, solicitando que informe se irá aderir ao plano Minas Consciente, retomando a economia do jeito certo, apresentado pelo Estado de Minas Gerais. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 063 de 2020. Em discussão, Peço a palavra, senhor. com a palavra o vereador João Paulo. Vamos mudar aqui. Com a palavra o vereador Pedro Américo. Esse requerimento, gente, é que o governo de Minas tem um plano, né? A questão do comércio, quando vai voltar, o que pode acontecer. Que os comerciantes estão ansiosos, né? Não sabem o que fazer, quer voltar a trabalhar. E a gente preocupa, né? E aí nós queremos saber se o governo municipal aderiu a esse projeto, né? Vai fazer a mesma coisa, se não, que projeto tem para o pessoal do Lafayette? A questão do comércio, quando vai abrir, o que pode ser feito? A gente quer uma transparência, que o pessoal, os comerciantes, está passando dificuldade e fica cobrando de nós, e nós não temos esse poder. Nós temos poder de cobrar do Executivo, e isso nós cobramos, saber que se ele vai seguir o projeto do governo de Minas, o que vai ser feito. Muito obrigado. Continue em discussão. Com a palavra o vereador João Paulo. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários e público presente. Vereador Pedrinho, estive conversando com o prefeito terça-feira, quando eu saí aqui da Câmara, e a intenção dele é não aderir. Porque se ele aderir, o comércio vai demorar muito a voltar. Porque você tem que abrir lá a Zona Branca, aí fica 15 dias. Para depois abrir a outra zona, mais 15 dias, para depois abrir a outra zona. E nós, com o hospital aqui, nós teremos os leitos de zona comercial, né? Aí entra na zona branca, zona verde, zona azul. Então, inclusive na conferência que tiveram na última semana, ele e alguns prefeitos se manifestaram contrário a essa abertura. Ele também nos disse que a proposta entregada pelas associações comerciais está até melhor do que essa do governo do Estado. Então, a intenção é não aderir, porque a adesão a esse programa vai demorar mais a abrir o comércio do que se ele, em parceria com o Ministério Público e as outras entidades, eles fizerem um negócio bacana para conseguir abrir antes. Então, foi uma conversa informal que eu tive com ele, né? Claro que pode mudar a ideia, pode mudar o quadro da cidade, mas no primeiro momento a intenção é não aderir. Continue em discussão. Peço a palavra. Com a palavra o vereador José Lúcio. Presidente, tem que melhorar isso para nós aí. Bom dia novamente aos colegas, senhor presidente, os colegas presentes, os colegas aí online, vereador Sandro, Chico Paulo Daci. Eu acho que realmente o Mário devia seguir realmente ou conversar mais com o pessoal da Associação Comercial de Lafayette, porque o governo Zema já mostrou que, além de não estar nem para Lafayette, totalmente despreparado. Eu falo uma coisa, depois volta atrás, né, em relação a várias coisas, inclusive a saúde, e o comércio não é diferente. Então, Lafayette, como é uma cidade dependente praticamente totalmente do comércio, o comércio da Lafayette é muito forte, tem não só a nossa cidade, como a região toda.
Então, eu acho que tem que realmente pensar e ter uma decisão, não só dos poderes executivo, legislativo, o FAET, o comitê e as associações comerciais, porque seguir nada do governo do Estado, nessa hora, não acho uma boa ideia, não. O pessoal sempre tem que pensar numa coisa rápida, porque os comerciantes estão sofrendo, viu? Então, enquanto supermercados, farmácias, padarias podem atender normalmente, tem vários que estão com as portas fechadas e só vendo as contas chegarem, estão chegando no nível máximo de preocupação. A gente espera que tomem a melhor decisão o mais rápido possível. Bom dia. Continua em discussão? Senhor presidente, Com a palavra o vereador Alan Teixeira. André Chico, e eu queremos falar, viu? Ô Sandro, você mexeu aí, não está aparecendo você aí não, tá? Se puder mexer de novo aí. O Chico e eu queremos falar. Tá ok. A palavra vereador Alan Teixeira. nobres colegas, funcionários dessa casa, pessoal que está aí, imprensa, bom dia. Bom dia. Só para falar um pouquinho que seria esse programa Minas Consciente. Seria um programa de flexibilização do governo do Estado para flexibilizar as medidas de isolamento de forma responsável, né, com base em dados econômicos e dados também referentes à saúde pública, resultando em orientação para as prefeituras do nosso Estado. Essas atividades econômicas seriam divididas em 4 ondas, aonde que a onda verde seria serviços essenciais, onda branca, baixo risco, onda amarela, médio risco, e onda vermelha, o alto risco. Então, essas atividades poderiam ser liberadas para funcionamento de forma progressiva, conforme indicadores de capacidade assistencial e de propagação do vírus. Porém, o município de Lafayette, ele, de forma muito acertada, e nisso aí a gente quer parabenizar todas as entidades envolvidas, o município ele conseguiu ampliar a capacidade dele assistencial, né, que a gente sabe que agora nós vamos ter mais leitos, tantos leitos ambulatoriais quanto os leitos de CTI, e ao mesmo tempo esse isolamento social manteve os números da nossa cidade muito melhor do que em outras cidades do nosso país. Então, com base nessas duas questões, que é ampliação da capacidade médica e controle de propagação da doença, e mais com esse plano da associação, das associações comerciais, né, da pessoal do comércio, eu acho que é chegada a hora mesmo, de maneira extremamente responsável, de flexibilizar o comércio, porque a gente que está no ramo da contabilidade, juntamente com o amigo Fernando Bandeira, a gente sabe o tanto que os pequenos empresários aí têm sofrido, né? E por outro lado, muitos perguntam a gente sobre plano de financiamento do governo federal,
e ninguém está conseguindo empréstimo, né? Estão dificultando. Então, assim, de maneira muito restrita, muito responsável, tenho certeza que não deve demorar a nossa cidade a retomar a atividade comercial. Né? A gente tem para a gente que atividades de muita aglomeração, como boate, cinema, talvez clube, essas devem ser as últimas a serem contempladas. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, com a palavra o vereador Chico Paulo. Senhor presidente, senhor vereador, olha, o Pedrinho aí, nós temos que ter muito cuidado, porque a curva está subindo. Está morrendo mais de 1.000 por dia no Brasil. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Olha, está correndo na rede social uma mensagem da filha do dono do Santander, que ela fala que eles têm tanto dinheiro, e o pai dela morreu por falta de ar. Ele não foi comprar. Então, se depois vir falar com esses empresários aí, né? Não está morrendo só. Não está morrendo só, não. Está morrendo gente aí que tem dinheiro e não está conseguindo. Então, tem que ver com esses empresários aí, que eu aguentar a mão um pouquinho, porque qualquer empresário que seja pequeno, qualquer empresário aí, se ele ficar com a loja fechada um ano, ele tem condições de sobreviver, né? Agora, ele tem que ver isso aí, né? As pessoas têm que compreender isso aí, que a curva de estar fechando, ela está subindo, viu? No Brasil, todo dia morre 1.000, morre 600, viu? Então, tem que ver, as pessoas têm que compreender isso aí. Você vê na rede social aí, que está comovendo muita gente, uma mensagem da filha do dono do Santander, que ela fala que eles têm tanto dinheiro para comprar tanta coisa e o pai dela morreu por falta de ar, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado disso aí. Tem que preocupar com o empresário mesmo, tem que entender isso aí. Obrigado, senhor vereador. Continua em discussão, com a palavra o vereador Sandro José. Senhor presidente, bom dia de novo. Na segunda-feira, eu entrei com um requerimento aí que, infelizmente, ele não entrou na ordem do dia da terça-feira. E não entrou hoje também. Até eu conversei com o diretor da casa a respeito disso, que havia um acerto. Mas era para ter entrado. E justamente o assunto era esse. O requerimento vai entrar, acredito que nós iremos discutir, mas eu questiono o seguinte, não com o intuito de polarizar, mas de tentar achar uma solução e uma explicação para que a gente dê um suporte também a esse grupo de trabalhadores que são os empresários. Eu pergunto qual que é o motivo que levou o Executivo à manutenção do fechamento do comércio. Eu pergunto também, eu peço também que ele informe se existe algum planejamento oficial para a reabertura do comércio. Explicar e enviar tal planejamento que exista. Por quê? A gente precisa saber, e aí não pode ficar só na mão do comitê ou só na mão de algumas pessoas que estão participando da reunião do comércio, é preciso que isso se expanda, para que as pessoas comecem a se planejar, né, dentro daquilo que tem como previsto. A gente pede também que informe se existe campanha do município orientando a população sobre a necessidade de adoções de medidas preventivas do combate do coronavírus, tais como panfleto, carro de som, divulgação na mídia. Por quê? Tão importante quanto abrir o comércio é nós nos prepararmos para sairmos para o comércio. A questão da importância de se usar uma máscara, né? De ir à rua só no caso de necessidade,
né? Eu preciso comprar uma roupa, eu vou na rua com aquele intuito de comprar roupa, eu quero comprar um eletrodoméstico, eu vou à rua para comprar o eletrodoméstico. Nesse momento, não é hora das pessoas irem à rua para passear, é hora para as pessoas irem fazerem as suas compras conforme as suas necessidades de voltar. Mas para isso tem que ter uma campanha de informação, né? Outra coisa também que eu pedi foi qual foi o impacto financeiro causado ao município em relação à arrecadação, né, que deixou de ser feita pelo comércio fechado. Pedi eles para que explicassem isso, para a gente também sentir até onde que a gente consegue andar dentro de Lafayette, dentro daquelas perspectivas que nós tínhamos de investimento naquilo que atende à comunidade. A comunidade também entender que o executivo está controlando essas contas, de que a prefeitura está sem dinheiro. Todas essas informações são necessárias para que as pessoas, e aí eu falo do modo geral, comerciantes, população em geral, entendam a real conjuntura da crise que a gente está vivendo. Porque se nós começarmos a fazer esse trabalho de conscientização, de uso de máscara e tudo, nós poderemos abrir o comércio de uma maneira mais consciente. Mas também, a gente dando essas informações em relação à arrecadação, a esse tipo de procedimento, lá na frente, quando precisar de um dinheiro, um aporte para se fazer determinada obra, as pessoas entenderão que a crise prejudicou. E se a gente começar a dar essa informação agora, ficará muito mais fácil de justificar lá na frente. Mas, infelizmente, esse requerimento não entrou, senhor presidente. Ele não entrou. E, para minha surpresa, apesar dele não ter entrado, eu tive a informação que o executivo ficou sabendo desse requerimento. Então, a gente fica preocupado, porque são informações vitais para que a gente possa contribuir com o executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Washington Fernando Bandeira. Darcy, você vai querer falar? Darcy? Você vai querer falar? Não, obrigado. Senhor presidente, novos vereadores, funcionários, imprensa, mais uma vez bom dia a todos. Vereador Pedro Américo, parabenizar pelo requerimento. E aí a gente não vou estender muito não, porque esse requerimento dá muito debate, mas não sou detentor dessa área da saúde, mas o que a gente tem visto de vários especialistas da área, que nós vamos demorar a voltar, entre aspas, a ter uma vida 100%, como se diz, normal, após essa pandemia do coronavírus. E aí a gente vai além, o vereador Alan, que também é da área contábil, nós temos, é lógico que a primeira preocupação nossa aqui, né, de todo cidadão que tem um bom senso, primeiro é vida, né, é o bem mais precioso que Deus nos deu. Mas aí a gente tem que pensar também, não é só no agora. Eu acho que mesmo eu conversando com vários clientes, amigos, pessoas que são do ramo do comércio, não sei se o vereador Alan também já teve essa conversa, que mesmo se o comércio voltasse hoje, no dia de hoje, ele já não voltaria com aquele gás todo. A economia ela voltaria gradativamente. Não vai voltar, por mais que fale assim, o comércio esteja liberado e as pessoas já vão poder acionar e usar o comércio, eu acho que todo mundo vai usar agora com cautela. Tenho visto em outros países alguma reportagem na televisão que estão voltando também, gradativamente. Isolamento, não sei se foi nos Estados Unidos que mostrou um banco da praça, uma pessoa sentada do lado direito, lá na pontinha, o outro sentado do lado esquerdo, na outra pontinha, todos os dois com uso de máscaras ainda.
Então a gente fica assim, eu acho que a gente vai ter que habituar um pouco a nossa vida. Eu não vou mentir para vocês não, eu falar assim, amanhã, mês que vem agora cessou a pandemia do coronavírus no Brasil, graças a Deus não teve óbito algum, não teve contágio algum, esse é meu sonho, espero que esse terror passe o quanto antes. Só que, pelo que a gente tem visto desses especialistas, né, pessoas falando que demora, volta a falar, tá, gente? Senão depois falar, o vereador falando que vai demorar 6 meses, 1 ano. Eu tenho visto reportagem na televisão, especialistas falando que nós vamos demorar um pouco ainda, mesmo passando, igual estamos falando de pico, né? Cada hora o pico seria no final de abril, depois falou que o pico seria no começo de maio, aí depois já falou que o pico é no final de junho, a gente não sabe, enfim, o certo que dia, né? Aumentou agora o número de mortes no país, estava até perguntando aqui o vereador João Paulo e o vereador Pedro Américo, que eu não tenho visto o jornal essa semana, que aumentou o índice de óbito no nosso país. Só que é o seguinte, é até uma forma também para a gente poder se adequando, acostumando com certos tipos de rituais, né? O nosso álcool em gel que está aqui sempre presente, né? A higienização das mãos. Então a gente fica preocupado, vereador Alan, com essa situação. E aí eu vou partir agora para o governo federal, através do recurso que muitos falaram, não sei se vocês viram, foi semana passada, sexta-feira passada, eu vi no jornal a ajuda que o governo federal iria dar para as pequenas e microempresas e também até empresas de pequeno porte e de médio porte também. Tem lá o valor de faturamento e o valor de ajuda que seria dada a essas empresas. E até o momento, mostrou nessa entrevista, vários empresários falando a dificuldade que eles têm colocado para a pessoa ter acesso a esses recursos. Então, aí que a gente vai na preocupação, porque as empresas, igual o vereador Alan falou, estão passando por dificuldades, né? Ontem mesmo, conversando com a empresária aqui da cidade, ela é dona da padaria, ela paga X valor de aluguel, ela ligou para o proprietário desse imóvel, que reside fora, de Lafayette, solicitando se teria jeito dele reduzir, que fosse 10%, 20%. E o rapaz, dono do imóvel, falou, não posso reduzir nada não, se você quiser entregar o ponto, você entrega. É o que nós falamos aqui desde o começo da pandemia. Eu acho que agora é o momento de nós nos unirmos, uns, né, para com os outros, um ajudar o outro. Todo mundo vai perder, que seja do grande empresário até o pequeno empresário, todo mundo vai perder. Lógico que quem perde mais sempre é o mais humilde. Só mais um minuto, senhor presidente. Quem perde mais sempre é o mais pobre, infelizmente é. Mas a nossa preocupação é essa, até mesmo para as pessoas irem colocando, igual determinados serviços, igual vou dar um exemplo, restaurante pode ter a entrega, né, do seu marmitex e tudo, continua, mas reduz também, não é a mesma coisa das portas estarem abertas. Então é um momento que eles precisam desse fôlego para poder manter os empregos dessas pessoas que necessitam, né? E aí a gente fica preocupado de que forma que o governo federal vem tratando essas empresas. Porque eu acho que agora que é o momento do governo federal ajudar, porque se não ajudar, vai ser um escalonamento de grandes demissões em massa. A gente tem visto aí várias empresas, o Alan aqui testemunha, ele é contador também, eu no meu escritório também já foi várias demissões, várias suspensões de contrato, a suspensão máxima de contrato é 60 dias, eu no meu caso eu já tenho suspensão lá, que já está finalizando agora no final do mês. E aí o empresário, aonde que ele vai tirar mais fôlego se ele não tiver? Vai acontecer o que é? Demissão, e com isso vão vir até mais também ações judiciais na área trabalhista, porque não vão ter recursos para poder acertar com o empregado também, porque onde que eles vão tirar dinheiro? Virar dinheiro eles não vão. E aí, com a demissão, o empregado vai lá, entra com pedido de seguro-desemprego, determinado o tempo, a cota máxima são 5 meses de seguro-desemprego, 5 meses passa em cima do pescoço, a gente não vê, depois que acabar o seguro-desemprego, como é que fica? Então a situação só vai complicando, a cada dia vai complicando. Então, o meu alerta, vereador Pedro Américo, nesse requerimento de Vossa Excelência, é que o governo federal comece mesmo a trabalhar, né, com a ajuda
com esse financiamento, porque não está, é igual o especialista da economia falou, o governo não está dando dinheiro para os empresários, eles não estão dando dinheiro, vai dar lá, para pequena empresa lá, 200, 300 mil, não está dando, é um empréstimo, com juro baixo ao ano, então não tem nada de estar dando nada para ninguém, é apenas um recurso que o governo vai usar para dar um fôlego para essas empresas, para ela manter a economia, porque se uma empresa fecha, se tem uma empresa lá que tem 30 funcionários, são 30 demissões, são 30 pais de famílias na rua. Então agora é o momento, né, vereador Alain, aí a gente tem que cobrar, vereador Pedro Américo, do governo federal mesmo, sabe? Eu não sei também se respinga um pouco na esfera do Estado, mas que o governo federal possa olhar com carinho para as pequenas e microempresas e também as médias empresas, né? Para que possa suportar, né, esse momento difícil que nós estamos passando. Então, Deus já, senhor presidente, eu agradeço e volto a falar. Aqui não estamos falando assim, tem que abrir o comércio hoje, tem que deixar fechado, tem que abrir. A gente tem que, né, colocar tudo gradativamente, mesmo com alta responsabilidade mesmo, né, volto a falar também. Primeiro é a vida, é o bem mais precioso que Deus nos deu, né? É a vida. Então a gente não está aqui debatendo que tem que abrir o comércio amanhã, tem que flexibilizar de uma forma aqui para um, para outro, não. Então, assim, é uma coisa que tem que ser estudada com carinho e até mesmo com a ajuda do governo federal, que aí essas empresas possam suportar um pouco mais, né, esse sufoco aí da pandemia do coronavírus. Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra o vereador André Menezes. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, funcionários dessa casa, bom dia. Eu acho que todo mundo deu a sua contribuição, é a minha opinião, a ponto de, né, Lafayette teve casos, mas, né, me parece que é algo assim que não vai muito além do que aconteceu. Eu vou citar nós aqui, né, nós não paramos, né, nesses dias que teve aí essa quarentena, nós tivemos reuniões com muita responsabilidade, né, todo mundo distante, não estava exigindo máscara, mas muitos já estavam usando máscara. E como a gente está aqui hoje, né, usando um álcool gel, com máscara, com distância, tendo um máximo cuidado. A vida mudou, as regras de se viver hoje mudou. Hoje, álcool gel e máscara é como se fosse um celular. A primeira coisa que a pessoa tem que sair de manhã é procurar esses itens, né? E sair com eles. Eu mesmo ando com álcool gel no carro. Outro dia eu fui deixar um veículo meu que deu defeito numa agência. Antes do cara entrar no meu carro, ele higienizou meu carro todo com álcool gel para ele entrar e conduzir o carro para dentro da oficina. Então você está vendo que está todo mundo se protegendo. Ninguém tem coragem de alguma forma desafiar esse vírus. As pessoas estão se protegendo. Mas, como eu disse, eu acho que o comércio, de um modo geral, deu a sua contribuição e agora está na hora de flexibilizar, sim. O meu entendimento, eu vou fazer uma análise aqui, cada município virou um país, não é? Cada município virou um país, tanto que o prefeito, a ordem do prefeito prevalece até do presidente. O STF garantiu isso, porque cada prefeito podia fazer o seu próprio decreto, como foi feito aqui em Lafayette. Então, hoje, né, pelo que a gente vê na nossa cidade, o hospital de campanha está quase pronto, e falta detalhes para ser inaugurado. E eu acho que, mediante a inauguração do hospital de campanha, e havendo uma fiscalização, de uma certa forma, rigorosa, eu acho que pode flexibilizar muita coisa. O comércio pode ser flexibilizado. Há um anseio da população, eu sou evangélico, tem pessoas católicas, há um anseio da população para a volta de missa e culto. A pessoa está sentindo a necessidade de cultuar a Deus, né? A missa e o culto.
Ele é feito para isso, para cultuar a Deus, onde há adoração, onde há o uso da palavra, né? Então as pessoas estão se sentindo carentes disso. Eu fui até outro dia com um grupo de pastores, né, que fazem parte do conselho, entregar um plano para pedir para reabrir as igrejas. A gente não quer que aglomerar multidões, a gente quer pelo menos o mínimo possível para que se possa, né, voltar à normalidade da igreja. As pessoas têm carência, eu sei que as pessoas têm saudade de um monte de coisa, tem gente com saudade no shopping, saudade de ir em festa, o que for, mas as pessoas também têm vontade de cultuar a Deus, né? Culto presenciais, as igrejas não estão fechadas, mas tem não pode ter ninguém né, dentro da igreja. E eu quero dizer o seguinte, que nem todo mundo tem internet, né? Nem todo mundo tem acesso à internet. Então, está na hora, né? Todo mundo deu a contribuição, todo mundo fez o seu papel no isolamento social. Tem gente que está respeitando até hoje, tem mais de 60 dias que não sai de casa para nada. E eu acredito que é a hora de flexibilizar. As estruturas de saúde melhoraram, então está na hora de realmente flexibilizar. Lógico e evidentemente, com todo cuidado, com toda responsabilidade, que cada dono de loja vira um fiscal, que ele toma conta. Outro dia eu fui numa loja que vende ração, e o proprietário que estava colocando álcool gel, e o rapaz estava se negando a colocar álcool gel. Ele falou assim: olha, isso não é só para você, isso é para nós também, para proteger nós também. Então, se você não colocar, você não vai entrar. Então, é isso que tem que ser feito. Todo mundo ser responsável para não ocorrer o risco de haver uma contaminação. Então, eu sei que muitas pessoas não entendem, acham que é ganância, acham que as pessoas, o interesse é só o dinheiro, mas a vida tem que continuar, né? Tem que continuar. Eu vi uma matéria ali, eu não sei se é verdade, né, que está no Facebook, que até o Calil vai reabrir o comércio a partir de semana que vem, Belo Horizonte, que estava muito rigoroso. Há uma fala aqui, eu vi no Facebook, que até o Calil em Belo Horizonte vai começar a reabrir. Mas a vida tem que seguir o curso, mas lógico, evidentemente, que todo mundo com a máxima responsabilidade de se proteger e proteger o próximo, né? Aqui, a Bíblia diz que aquele que ama o próximo não fere ele, né? Então a gente tem que amar o próximo, nos protegendo, usando máscara, usando um álcool gel, né? Tendo o cuidado o máximo possível. Muito obrigado. Continue em discussão. André. Com a palavra, vereador Darcy. Eu até depois eu estava pensando aqui, umas ideias aqui, eu vou pedir a palavra. Eu estava imaginando aqui, André, diante das falas aí que estão falando, a situação do comércio. A gente sabe que o comércio nosso é um dos meios fortes da sobrevivência do nosso município. Ele contribui muito com a receita do nosso município. Eu sei a dificuldade que está o prefeito com relação a essa responsabilidade de equilibrar. Agora, eu faço parte do comércio, claro que o meu comércio ele é primeira necessidade, ele não foi afetado. Ele tem muita dó dos comerciantes, aqui central, que é o alto, a conta, funcionários. Isso me traz uma preocupação enorme. Principalmente com o crédito. Sei que o proprietário do imóvel precisa de receber, mas agora a gente está no momento de conscientização, no momento de cada um pensar no próximo. E, na verdade, estudar uma maneira de que possa negociar com os comerciantes, de uma maneira responsável, de uma maneira de muita consciência. Porque imagina bem, se o comércio fechar, um comércio de porte que às vezes paga um aluguel bastante alto,
o proprietário vai ter dificuldade de realugar, porque as coisas não são fáceis. Quem está instalado, ele mantém tocar o comércio. Mas para uma pessoa iniciar, ele tem que pensar duas vezes. Então, acho que assim, as pessoas, o povo, a população, tem muita consciência também. No caso dessa reabertura, a reabertura de uma maneira consciente, responsável. Sei que não é fácil a situação. Quem governa o município, governa o estado, pelo liga a televisão, a gente tem vontade de ficar de novo, muita coisa. Mas cada um de nós tem a nossa responsabilidade também. Quando eu converso lá, eu vejo. A hora a gente tem que estar pedindo às pessoas para cuidar de aglomeração, a gente colocar a máscara. Muita gente corre para a gente guardar a máscara. A máscara já foi provado, é um dispositivo da contaminação. Ontem eu assim, quase não estou saindo de casa. Vai me resguardar por causa do vírus, né? Mas alguma coisa que eu tenho na rua, o povo, a maioria não está se. Agora, ontem eu já na volta vi muita gente andando sem máscara e tudo. Nessa reabertura, eu vou falar aqui, seja responsável, se não deixe que o prefeito tem que tomar conta do morrer. O presidente, o governador do estado, a gente vê que as autoridades estão preocupadas com a população. A gente vê o Calil falando que não quer que ninguém morra, ele na verdade, no nosso estado, de maneira que está. Então, a gente tem muito Calil, aquele jeitão de agitão, de segurar as coisas. Então, ele está sendo um espelho para muita cidade. Mas eu peço assim, cada um de nós temos responsabilidade, porque o vírus é invisível, a gente não vê esse vírus. De repente, a gente não vai pegar de perto as pessoas mais novas. Não tem problema de ser... de apertar com aquela pessoa, mas ele pode levar para uma pessoa idosa, uma pessoa que pertence, e matar um ente querido, um pai, um avô, né? Então, assim, eu preocupo demais com o nosso comércio, sei que o nosso comércio é importante demais para a nossa cidade, e essa reabertura foi favorável de modo responsável, com muita cadência, né? Para que o povo não fique desempregado, porque as pessoas não sabem o dia da manhã, você vai ter emprego novo, e é difícil demais. Mas eu acho assim, eu estava pensando, o proprietário do imóveis refletir, tentar direitinho. Precisa de receber, claro, mas de uma certa forma, pensar também no lado do outro, que passar por emprego, pela economia da cidade, e que se fechar e se sair, a dificuldade de alugar vai ser muito difícil. Aí vai passar 6 meses, às vezes até com o comércio fechado, precisando de alugar. Fica aqui o meu recado. Obrigado, ao presidente André. Obrigado, senhor vereador. Com a palavra, continua em discussão, com a palavra o vereador Pedro Américo. Senhor presidente, mais uma vez, agradecer a fala de todos os vereadores, né? Todos que estão preocupados com a situação, e isso nós estamos fazendo nosso papel, demonstra, né? E tem que ser assim mesmo. Aqui não tem partido, né? Nós tudo é uma equipe só, para combater um inimigo só, que é o coronavírus, que é invisível, né? E a questão do... Esqueci de falar. Tá bem. E a questão do que vem acontecendo, com tudo de ruim que está acontecendo, nossa cidade está até em boas condições, né?
em relação ao que vem acontecendo, Lafayette até podia estar melhor, mas ainda podia estar pior também. Eu acho que está em boa situação. Resultado, sorte do General Lafayette, na época ele era secretário da Cultura, se tivesse tido o carnaval, estaria muito pior hoje, né? E o Calil também reflete na sociedade aqui, né? O que ele está fazendo lá está sendo rigoroso, o pessoal não entende, mas é preocupação com a vida das pessoas, porque nós temos que agir dessa forma. Não tem inimigo, não tem partido, tudo lutando contra o nosso inimigo, que é o coronavírus. Muito obrigado, parabéns a todos. Continua em discussão. Não havendo que discutir em votação, os vereadores que concordam com a proposição permanecem como estão. Aprovado o requerimento 063 de 2020, segue para as providências cabíveis. Requerimento número 064 Senhor de 2020. presidente, eu queria retirar esse requerimento 064. Tá. Em votação, o pedido verbal do vereador Pedro Américo. Aprovado o pedido verbal do vereador Pedro Américo. Requerimento 065 de 2020, de autoria do vereador Fernando Bandeira. O vereador infracionado nos termos do artigo 96, inciso 1º do Regimento Interno, requer ouvir da Casa, na forma regimental, que Vossa Excelência encaminhe expediente à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a lista dos medicamentos que são disponibilizados pelo SUS, inclusive os medicamentos de uso especial, e informando também qual a quantidade de cada medicamento recebida e disponibilizada aos usuários mensalmente, quais os medicamentos que estão em falta e qual a previsão para normalização do fornecimento daqueles faltantes. Por fim, requer ainda que seja informado qual o procedimento e ou critério adotado por esta Secretaria para que seja fornecido medicamento de uso especial. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 065 de 2020. Em discussão. Peço a palavra. Com a palavra o vereador José Lúcio. Bom dia. Bom dia a todos novamente. Eu queria cumprimentar o amigo vereador Fernando Bandeira, mas eu tenho uma crítica a fazer à Secretaria de Saúde com relação a isso, porque há um tempo atrás foi aprovada nessa casa e sancionada pelo prefeito uma lei de minha autoria que aperfeiçoava uma lei que já existia, que teria que ser publicado, no caso, né, na internet, no portal Transparência, todos os medicamentos contidos na farmácia central. Com a minha lei, além de ser publicado no portal Transparência e na internet, essa lei fala que tem que ser anexado em todos os locais que atendem o SUS, como policlínica, estratégia de saúde da família, hospitais que atendem SUS, centros regionais de saúde. Todos os locais teria que ser anexado uma lista com todos os medicamentos contidos na farmácia central, com atualização semanal. É uma coisa que não causa nenhum transtorno para a Secretaria, porque os carros da Secretaria, todas as semanas, toda sexta-feira, passa nas unidades de saúde, tanto nos centros regionais como nas unidades de estratégia de saúde da família, para pegar os procedimentos. E com isso facilitaria muito a vida dos usuários. Com o médico ia ter lá na mesa dele, saberia todos os medicamentos contidos na farmácia central. E ele poderia falar com o paciente, não, você vai, esse remédio tem na farmácia central, você pode ir lá e pegar, ou não tem no momento, tem falta na farmácia central, você precisa, tem que dar um jeito de comprar o remédio. Então, é uma coisa, é fácil de controlar, não é difícil para a Secretaria. Logo que foi aprovada essa lei, eu fui várias vezes à Secretaria, imprimi do meu bolso, coloquei no malote todos os PSFs que estava sendo cumprido, mas pelo que eu estou vendo, no momento, eu acho que não está sendo cumprido. É uma coisa que, principalmente nesse momento que estão pedindo para as pessoas não se deslocarem de suas casas, seria de grande valia conter esse medicamento na mesa dos médicos, nos postos de saúde, na estratégia de saúde da família e na policlínica. É uma lei fácil que
seria de grande valia nessa hora. Mas eu queria parabenizar o vereador Fernando Bandeira para a gente ter uma resposta oficial da Secretaria de Saúde com relação a isso. Tá bom? Só isso, bom dia. Continue em discussão? Não havendo que discutir, em votação. Os vereadores que concordam com a proposição permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 065 e segue para as providências cabíveis. Solicito o senhor secretário que proceda à leitura da ordem do dia da seguinte sessão. Em seguida, faça a chamada dos senhores vereadores. Ordem do dia para a sessão de terça-feira, 26 de maio. Requerimento número 071, 2020, de autoria do vereador Pedro Américo, requer que seja encaminhado expediente ao Departamento Municipal de Trânsito para que informe as atitudes tomadas para a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana e a situação atual do mesmo. Requer que seja solucionado o problema provocado pelo excesso de veículos pesados de carga na Rua Brasil e adjacentes, no bairro Jardim América, uma vez que a circulação dos mesmos tem provocado danos aos imóveis da região, além de atrapalhar o fluxo dos veículos. Vereador presidente André Menezes. Presente. Vereador Alan Teixeira. Presente. Vereadora Carla Maria Sassi. Vereador Carlos Aparecido da Silva. Presente. Vereador Darcy José de Souza. Presente. Vereador Divino Pereira. Vereador Chico Paulo. Vereador João Paulo Fernandes. Vereador José Geraldo presente. Vereador José Lúcio de Souza. Presente. Vereador Pedro Américo. Presente. Vereador Sandro José. Presente. Vereador Fernando Bandeira. Presente. Encerrada essa sessão, convocamos os senhores vereadores para terça-feira, dia 26 de maio, às 8 horas da manhã. Bom dia.